la conferencia Género, Políticas Públicas y Redistribución del Cuidado. Vimos entonces cómo las agendas locales pueden ser la oportunidad, son la oportunidad, ¿verdad?, para construir unas propuestas y luego cómo podemos empezar a plantearse esa redistribución del cuidado. Bienvenida, Ana, nuevamente. Yo quiero decir que con la homenaje que Noemí nos ha hecho ahora fue difícil controlar la emoción, porque bebo mucha agua para segurar el lloro, porque de fato su trayectoria de la red yo tengo una memoria afectiva y siempre me trae mucho orgullo, mucha alegría compartir con ustedes estos 4 o 5 años que estamos juntos, y en nombre de la Universidad del Valle de Itajaí, que me ha proporcionado esta oportunidad de casi todos los años estarmos acá haciendo compartir estudios y desafíos y nuestras utopías, ¿sí?, y nuestros puntos de vista, porque como mujeres, como feministas, como activistas, como ciudadanas, tenemos que ser oídas, tenemos que estar hablando, siendo escuchada, impactando en las agendas locales, como doctora Rosa muy nos agració con su experiencia. Entonces, de fato, estoy muy emocionada y estoy me concentrando acá para me equilibrar con esta trayectoria, con nuestros estudios, con todo que hemos vivido y con todo que tenemos que vivir todavía, que ainda vamos compartir, y que caminar juntos es así, siempre de manos juntas, siempre seguindo adelante. Como decíamos ayer, a veces pienso que la Red de Ilha puede ser nuestra casa serena, ¿no?, que hablamos de ahí, entonces que sea también un espacio de refugio para nosotras, profesoras, alumnas, estudiantes, investigadoras. Y como ahora estaba diciendo nuestra amiga, no consigo decir, nuestra amiga, que voy a aprender su nombre, que saber cuidar es eso que ella estaba compartiendo, ¿no? O sea, de sí mismo, empezando por nosotros, nuestro cuidado, nos conociendo a cada día, a cada momento, imponiendo límites y percepciones sobre nosotras. Esto es saber cuidar. También de los otros y del planeta, como reflexionamos con Leonardo Boff ayer. Entonces voy a hablar un poco en mi primera parte sobre las políticas de redistribución, haciendo un recorrido también sobre nuestros conceptos de cuidado, y voy también al final compartir una experiencia de nuestras agendas locales con un Consejo Municipal de Políticas para las Mujeres, que también tiene experiencias con diagnóstico participativo y con una manera de impactar las políticas locales. Entonces, vamos a partir de este marco teórico de saber cuidar, lembrando que estamos hablando con las referencias de autoras feministas, Joanna Thornton, Valéria Esquivel, con estos 4 ejes: preocuparse por, asumir el cuidado, otorgar cuidados y recibir cuidados. Entonces hay que haber un equilibrio en nuestras agendas, en nuestras percepciones de cuidado, de nuestras políticas, para que cada uno de estos ejes pueda ser contemplado, ¿no? Entonces, ¿qué son las políticas redistributivas? Que a mí me cabe hablar un poco para traer la contribución teórica y después también dialogar con el trabajo y la investigación que Alcenira tiene para compartir en el marco de las políticas públicas en Florianópolis, Santa Catarina, con las proposiciones legislativas de 5 deputadas, ¿no?, que ela vai nos falar, que está um pouco dialogando com o marco de políticas redistributivas, que são as políticas que recaem sobre o papel do governo federal e de los gobiernos locales em la disminuição de las desigualdades que afetam las personas, sempre enfrentando las desigualdades de género, enfrentando el dilema de la reproducción social con la incorporación de un enfoque de derechos y un enfoque feminista. Eso tenemos siempre que hablar.
Hablar de políticas com recorte de género, pensando que isso é um direito, não só uma marca política, mas isso é uma condição de justiça social, como sempre nós sabemos por Nancy Fraser e por tantas outras autoras que são nossas inspirações cotidianas. Então, as políticas não podem ser assistencialistas, não podem ser solo assistencialistas, temos que sempre reivindicar e implementar uma agenda de direitos e sabendo que um enfoque feminista é um trabalho de ponto de vista e de experiências. Então, a doutora Rosa nos compartilhou uma experiência com mulheres líderes comunitárias que estão colocando suas demandas de saúde, suas necessidades de direitos humanos e sempre uma perspectiva de participação. Então, o feminismo como um movimento político, como um espaço de fala, um espaço de falar com, de falar de hablar por. Então, nossos pontos de vista como mulheres que impactam em las políticas de redistribuição. E por que redistribuir o cuidado? Haciendo estas reflexiones de derechos y feministas, vamos a discutir un poco los dos enfoques. Cuando queremos redistribuir el cuidado desde un enfoque de derechos, es porque consideramos la necesidad de traspasar las fronteras del trabajo asalariado como principal referente de la protección social para concretar el derecho a ser cuidado o no ser cuidado. O sea, o que entra o que sale de las agendas locales, o que entra lo que permanece o que sale es la necesidad a partir de um direito humano e também um direito da mulher, né, a partir de uma perspectiva de gênero, porque não há que universalizar todas as políticas, há que particularizá-las também. Então, traspassar a luta de trabalho assalariado pode ser um caminho para que enfrentemos a proteção social e concretamos o direito. Em segundo plano, também devemos pensar nesta redistribuição constituindo um desafio para pensar a proteção social mais além, né, do enfoque laboral. Então, sim, as agendas e as pautas de trabalho assalariado são importantes, desde o enfoque laboral também, mas podemos añadir outros enfoques e ir além deste marco. Portanto, abordar o cuidado desde sua organização social, abarcando tanto a esfera doméstica, família, como a esfera no doméstica, que é o Estado, empresas, organismos sem fines de lucro e comunidades, que é o que mais me impactou em la experiência de doutora Rosa com as lideranças locais. Como ha dicho, se os municipios não lo hacen, não há problema, porque nós, mulheres, em nossas comunidades, lo vamos a hacer. É claro que isso não significa tirar a responsabilidade dos governos e do Estado e das políticas públicas, né, que vamos a falar a pouco, com suas pautas de redistribuição do direito a cuidar. Então, me gusta trabalhar com o marco teórico de Nathalie Lamotte-Brisson, também do manual, do livro de CEPAL, que a doutora Rosa também está comentando com nós. En su capítulo de este libro de CEPAL, redistribuir el cuidado para un nexo de políticas públicas, que entiende por traspasar las fronteras de trabajo asalariado. Los cuidados como el hecho de criar y educar, como siempre naturalizados como femeninos, que estamos discutiendo desde ayer. El trabajo de producción de la fuerza de trabajo es mental, manual y emocional, entonces tiene que tener un equilibrio para que no nos acometamos con doenças, con enfermedades físicas, mentales, emocionales, ¿no? Y considerar la inversión pública en materia de infraestructuras y servicios sociales para aliviar a carga de quehaceres domésticos de todas as mulheres. Isso também creio que é uma coisa que apontou Rosa quando disse o orçamento sensível ao gênero. Isso sim, não se hace política pública sem inversões, sem presupuesto, sem cobrar de los liderazgos municipais nossa necessidade de contar com um orçamento sensível e uma inversão pública em matéria de infraestruturas para que se pueda hacer as coisas, ¿no?
Entonces, voy a trabajar estos 4 pilares, como también dice una brasileira que tiene una tesis, Nathalie Reis Itaboraí, de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro, tiene una tesis doctoral también que aborda la perspectiva de la redistribución, diciendo que para tener la redistribución concreta y para que tengamos bienestar, sobre salud, educación, seguridad y cuidado. Esto es un marco de nuestra Secretaría de Políticas para Mujeres en Brasil. Entonces, un corazón, voy a hablar un poco portugués y español, pero está en portugués, me ayudan a traducirlo, ¿sí? Un corazón invisible está en la base de las suposiciones de que los servicios de cuidado serán ofertados naturalmente como si fueran dádivas, ¿sí? ¿Sí? Un don celestial, una mano invisible del mercado o una mano bondosa de las mujeres, el amor que decía Noemí desde ayer. No, entonces, si la mujer es propensa al cuidado, a la naturaleza, a la educación, deja que la mujer lo hace. Eso no depende de un corazón sensible, eso depende de una política y un marco cultural de transformaciones de nuestra perspectiva del Estado. Entonces, esto impacta directamente en los usos del tiempo. Ayer nos hablaba los datos también de Colombia y de la región Latinoamérica, dice cómo está en Brasil. En Brasil tenemos la distribución del tiempo, por ejemplo, en el público, los hombres, las mujeres, los hombres, mujeres y hombres, las 2 primeras columnas que muestran que los hombres superan las mujeres en las horas dedicadas al trabajo total, porque eso, los estudios feministas ya nos enseñaron que el público pertenece al hombre, ¿sí? Las críticas patriarcales de que lo público es masculino y el privado es femenino, la construcción patriarcal que nos ha enseñado eso. Entonces, cuando venimos el carga, los hombres están 41%, 46% dedicados a trabajo total remunerado. Y las mujeres en Brasil, las 2 columnas de acá, de la derecha, 20 horas en el espacio privado con actividades de trabajo no remunerado. Y los hombres brasileños le gastan 5 horas semanales. Y las mujeres 20. Eso no se puede hacer. No se puede hablar en política de redistribución si estamos tan injustos y con tanta injusticia en el marco de usos del tiempo. Entonces, para plantear una agenda local, para plantear un cambio cultural, hace que discutir sí y problematizar nuestros usos del tiempo para que eso no se pueda seguir. Yo voy a pasar adelante una pesquisa, una investigación en las 6 principales regiones metropolitanas de Brasil, que también denuncia este contenido patriarcal, esta sobrecarga de trabajo en otras áreas. Por ejemplo, en las ciudades Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo y Porto Alegre. 3,6% de las mujeres son empregadoras, contra 7% de los hombres emprendedores. Porque es tan difícil para las mujeres ascenderem en sus puestos de trabajo y ser emprendedoras, empregadoras, ¿no? Tenemos 30% de empregadas domésticas sin trabajo formal, sin cartera, sin contrato de trabajo, ¿no? Tenemos también una desigualdad muy grande en nuestros sitios cuando se puede percibir la diferencia en trabajo, 38% de horas a más que las mujeres tienen que dar cuenta para cambiar su doble jornada de trabajo doméstico y trabajo público. Eso sin contar la diferencia y la desigualdad salarial de 30% de diferencia en el sueldo, ¿no? Que nosotros ganamos menos para las mismas funciones. Entonces, las mujeres negras también están en una situación de informalidad muy grande, 44%, ¿no? De blancas y 60% de mujeres negras que están en una situación de marginalización social. Entonces, ¿qué políticas se requieren para una nueva economía de cuidado? Si vamos siempre a llamarnos la atención en el marco teórico, tenemos que tener en cuenta este escenario y pensar políticas para una nueva economía del cuidado. Una redistribución de las responsabilidades
y tareas de cuidado como un eje estratégico que debe articularse con otros ámbitos y tipos de políticas públicas. Entonces, una tarea para todas nosotras es revisar nuestros usos del tiempo en nuestras casas, en nuestras familias, con nuestros compañeros. ¿Cómo están eso? ¿Van a reflexionar eso hoy, en la hora del almuerzo, en casa? ¿Van a hablar con su pareja para que negocien sus tareas y asumen una otra forma de vivir? Solo eso ya sería un gran avance si cada uno de nosotros pensar, y cada uno de los hombres que también están aquí, lo que hacen en sus casas, no que ayuden sus compañeras, por favor, sino es una ayuda que estamos hablando, y sí una tarea y una responsabilidad. Eso es también hablar de redistribución, ¿sí? En el marco de CEPAL tenemos 3 grandes espacios para pensar nuestras redistribuciones, ¿no? La esfera estatal, la esfera doméstica, las empresas, las de la provisión de cuidados, las ONGs y las comunidades. Entonces, el espacio del cuidado encierra un conjunto de actividades productivas, flujos de bienes y servicios orientados a atender las necesidades materiales y emocionales de las personas. Entonces, siempre o que cumple al Estado hacer, lo que cumple la esfera doméstica y que lo cumple el mercado, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Esta cuenta tiene que hacer un equilibrio. Entonces, liberación del tiempo de las mujeres, división equitativa, la creación de empleos directos e indirectos en las cadenas de producción, optimización de la absorción de la fuerza de trabajo femenina. En Brasil hay un programa muy exitoso que hace esto desde el gobierno Dilma, desde el gobierno de Lula, con la Secretaría de Políticas para las Mujeres, que se llama Programa de Equidad de Género y Raza, que es un programa que las empresas tenían que estar se adecuando para que haga promoción de políticas de equidad de género y con recorte de raza. Eso tiene hace 10 años en Brasil con mucho éxito para que podamos avanzar en nuestras políticas. Entonces, vamos a pensar un mayor protagonismo del Estado, siempre pensando en el mercado y la sociedad, así como la participación masculina en el cuidado de las personas. Porque solo así tenemos una nueva ecuación institucional que se trata, por tanto, de descomprimir, desresponsabilizar las familias, transfiriendo parte de la carga del cuidado al Estado y al mercado, ¿sí? En todas nuestras políticas sociales de Brasil tenemos en cuenta desde las políticas de la niñez, como nuestro Estatuto de la Niñez y de Adolescencia, que tiene estos 3 ejes, o que cabe a la familia, lo que cabe al Estado y lo que cabe al mercado y a los sectores productivos. Incluso nuestra política nacional de cuidado, que está implementada desde 2014, trabaja con la implementación de estas provisiones de cuidados para que tengamos un mercado preocupado con las políticas no liberales, con las políticas sociales. Entonces, esa es una nueva ecuación institucional que articule, por tanto, una política de cuidado con una provisión universal y con políticas de empleo y desarrollo productivo territorial. Eu quero agora trabalhar um pouco uma experiência que eu não quero me alongar para que possamos dar mais tempo ao Senira com sua experiência prática na agenda de implementação, pero não posso deixar de falar de 2 coisas: este enfoque feminista, ¿sí?, de la redistribución, y después lo que estamos haciendo como deber de casa en Itajaí. Eu quero um pouco falar disso também. Então, para que possamos ter políticas de redistribuição do cuidado com uma teoria político-feminista, temos 5 perspectivas que guiam estas políticas, cujos objetivos estão vinculados a nossa autonomia e nossos direitos. Sempre o marco da igualdade ou equidade de género, direitos humanos de las mujeres, depois intencionalidade e interculturalidade, com as discussões de descolonização e decolonialidade, democracia paritária e laicidade, que
es actualmente nuestro gran desafío en Brasil, bajar las políticas que nos quieren impedir de hablar de género, con un recorte fundamentalista, un recorte que pone en peligro el Estado laico, cuando nos dice que género es una ideología, cuando lo sabemos que no es una ideología, es una cuestión de justicia y una construcción sociocultural histórica de las diferencias sexuales. Entonces hay que garantizar un Estado laico para que podamos seguir hablando de género, sí, y una democracia paritaria. Y por fin, el desarrollo sostenible e inclusivo para que sí tengamos políticas redistributivas y una necesidad. Ahora quiero pedir permisión para que nuestra amiga que pueda pasar la experiencia de Itajaí, que no quiero me alongar en las discusiones teóricas, pero quiero hablar lo que estamos haciendo ahora. Voy adelante para... Voy a decir desde nuestra participación en ciclo de las políticas públicas, como nosotros estamos hablando, y que en este ciclo de políticas públicas es claro que tenemos que seguir toda una secuencia desde identificación del problema público, como nos ha dicho Rosa, con las mujeres diciendo lo que nos toca, lo que queremos decir es nuestros problemas de salud, entonces tenemos que discutir eso y montar una pauta, una agenda. Entonces ese es el primer paso. Si tenemos que ser prácticos, es la identificación de lo que las mujeres se quejan y lo que necesitan. Entonces, la identificación, después la inclusión en la agenda, después las soluciones, decisiones, planeamiento, implementación y lo más difícil que es la evaluación de los problemas. Entonces, de estas formas de políticas contributivas, coercitivas, redistributivas, constitutivas, las más difíciles de implementación son las constructivas, que cambian los padrones de socialización. Estas son las más difíciles y las más necesarias. Entonces, los cursos de capacitación, de formación que Panamá, Caracas, Venezuela y que Colombia con la red de ILA tiene tanta experiencia, en Brasil con nuestro Observatorio de Políticas Públicas, es insistir en los cursos de formación, de capacitación para cambio de mentalidad, para desconstrucción de una mentalidad patriarcal. Entonces, esta discusión de políticas constructivas es lo más importante. Y todo puede empezar con la incorporación de esta agenda. ¿Cómo hacer políticas públicas de género? Que nos preguntaba ayer. ¿Cómo vamos? ¿Qué pasó? ¿Qué necesidades estratégicas emergenciales vamos a tener? Entonces, una política pública de género contempla estrategias de participación, identificar y priorizar los problemas que las mujeres, objetivos de esta política, cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestros indicadores de eficacia, de efetividad, cuáles son nuestros impactos y productos finales, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, voy a echar esto aquí. El Consejo Municipal de Derechos de la Mujer de Itajaí, que conjuga una democracia de participación, de división equitativa entre sectores no gubernamentales y sectores gubernamentales. Ahora estamos escribiendo nuestro plan de acción. Este plano de acción es diseño institucional de las políticas públicas que contempla esta situación. Quien participa de este consejo, que está activo y paritario, son las secretarías de asistencia de trabajo social, de la salud y educación, son las más activas. Y sectores no gubernamentales, nos tenemos también la Univale, con nuestro curso de Derecho, curso de Relaciones Internacionales, ¿no? Y asociaciones comunitarias, como por ejemplo, las mujeres que trabajan en asociación que lucha contra el cáncer de mama, contra el cáncer, que se llama Amor Propio, autocuidado, ¿no? Y tenemos programas políticos contra la violencia de la mujer, que sigue el lanzamiento regional del programa Mujer Vivir Sin Violencia, que eso fue un gran éxito que estamos implementando, ¿no?
Quais são o nosso público principal? Mulheres em situação de violência, discriminação, negras, lésbicas e trans. E a mobilização dos homens pelo fim da violência contra as mulheres, que todos os anos nos hacemos na Câmara de Vereadores. Não é? Estamos escrevendo e implementando nosso regimento para ordenar as políticas municipais, que é elaborar e implementar políticas públicas desde um enfoque de gênero para garantizar a igualdade de oportunidade de direitos entre homens e mulheres e assegurar o pleno exercício de nossa cidadania. Então, estamos também montando uma encuesta, uma investigação qualitativa, né, e quantitativa, né? Instrumento quantitativo. Você conhece nosso plano nacional? As mulheres de Itajaí sabem que existe um plano nacional implementado por el governo Dilma. Você conhece o sítio, nos 10 ejes del plano, porque se não conheces, não tem como, né? Temos que conhecer, né? Quais são os ejes deste plano? Vamos fazer uma avaliação deste plano nacional e o plano municipal do Conselho de las Mulheres. Há uma sintonia? Por exemplo, cada aspecto deste plano nacional dialoga com nosso plano municipal, com a agenda nacional dialoga com a agenda local. Então, temos que ouvir as mulheres, as conselheiras, as concejalas, que dizem, sim, nosso plano de ação atende, não atende, atende adequadamente, atende com excelência ou não conhecemos. Este é um trabalho de visibilização e conhecimento destas políticas públicas, não? Depois deste instrumento quantitativo, nós estamos aplicando um instrumento qualitativo para que podamos ouvir as mulheres. Quais mulheres são atendidas nestes programas? Qual a estimativa de atendimento mensal ou semestral? Quantas mulheres estão participando em las tomas de decisões, né? Como se dá a sua participação? Quais são as práticas e principais políticas das mulheres? Quais são suas principais dificuldades e quais as prioridades que Itajaí deveria ter em relação às políticas para as mulheres? Em sua opinião, como mulher, como cidadã, né? Como madre, como não madre, como hija, o que deve ser feito para que mais mulheres ocupem espaços de poder e decisão? E para contestar a essa pergunta, eu vou passar a palavra para que Alcenira pueda nos contestar o que as mulheres políticas estão fazendo para que, desde o marco da produção legislativa, podemos sim dizer que estamos vivendo em um estado que se preocupa com as mulheres. Sim, muitas graças. Era isso. Bom dia a todas e todos. Quero começar agradecendo imensamente pela oportunidade de participar deste importante evento e poder beber do conhecimento, das experiências e das ensinanças que todas as conferencistas nos proporcionaram neste evento. Agradeço imensamente a professora doutora Noemi por la acolhida, o carinho e a invitação. Tive o privilégio de assistir a sua classe impartida em la maestria de gestão de políticas públicas em la Univale durante o máster em la disciplina de gênero e políticas públicas. Graças pela oportunidade. Gratitud eterna, minha querida professora, doutora Ana Cláudia, que me acolheu e me orientou em el caminho da investigação, uma mulher extraordinária, empoderada, de uma generosidade ímpar, comprometida com a luta das mulheres, la qual aprendo todos os dias. Muito grata. Muito contente de conhecer a professora Rosa Paredes, em Venezuela, e Fernanda Pátaro, a qual conhecia só os artículos, os quais citei em trabalho de investigação. Quero começar dizendo que eu não falo espanhol, completei. Por assim decirlo, entre portunhol vou fazer minha apresentação em português.
Qualquer dúvida, tenho a minha interpretação aqui que nos pode ajudar. Vou falar despacito, né? Se alguém não compreender minha fala, por favor. Né? Penso que a mesma dificuldade que eu tenho de compreender quando falam, né? Vocês também entendem de compreender, né, nossa fala em português. Bom. O conteúdo que eu vou apresentar para vocês é a investigação, na verdade, que realizei no mestrado de Gestão de Políticas Públicas. Defendi a minha banca ainda neste ano, já sou egressa da universidade, da maestria, e minha atuação profissional durante muitos anos foi nas casas legislativas, fazendo assessoria legislativa na Câmara Municipal de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, e na Assembleia Legislativa. Do estado de Santa Catarina. Opa. Só para vocês conhecerem onde se localiza, quem não conhece, Santa Catarina é um estado que fica ao sul do Brasil, né, com uma população de 7 milhões de habitantes. Mas eu creio que quando fala em Florianópolis, Balneário Camboriú, são cidades turísticas mundialmente conhecidas, creio que vocês conseguem memorizar onde se localizam. Quer falar, professora? Ok, cambiar o microfone, né? Então tá. Bom, o tema que eu vou apresentar, ele dialoga em parte com a questão do cuidado, né? Então, o tema do meu trabalho foi Mulheres na Política, a contribuição da produção legislativa das deputadas estaduais de Santa Catarina para as pautas feministas e de gênero no espaço masculinizado da política. Eu tenho que fazer. Bom, durante todos esses anos que eu trabalhei no Poder Legislativo, eu tinha algumas inquietações. Nós somos um país que temos uma baixa representatividade de mulheres nos espaços de poder, temos uma das piores posições da América Latina e mundialmente falando. Santa Catarina, nosso estado, tem poucas mulheres. Em 183 anos de poder legislativo estadual, foram eleitas apenas 9 mulheres para estar naquele parlamento. E uma coisa, enquanto eu assessorava as parlamentares, identificava uma série de questões que ficava claro que aquele espaço ele é feito majoritariamente para os homens. Ele é pensado para os homens. E exemplos assim para terem uma noção. Por exemplo, não tinha banho para elas, para as mulheres, solamente para deputados, não para deputadas. Os eventos que as deputadas faziam em parlamento, as placas, quando se homenageava mulheres, só tinha para homenageados, nunca para homenageadas. O governador do estado tinha a maioria
de base de apoio na situação dentro do parlamento e aprovava todas as matérias, todos os projetos legislativos aos quais queria, porque tinha maioria. No entanto, tem um projeto de 2013 que até hoje não foi aprovado. Ele continua no armário. Um projeto que cria o Conselho Estadual dos Direitos da População LGBT. O projeto é de autoria do governo do Estado, do Poder Executivo. No entanto, até hoje, não conseguiram aprovar. Na hora da votação, os deputados fogem do plenário, pedem contagem de votos. Isso, para mim, também foi simbólico, para você ver que, quando fala de temáticas que envolvem gênero, que envolvem identidade, daí por diante, não é maioria ou minoria que aprova tão somente oposição. Você mexe com outros valores e aí o pessoal fugia da discussão, mesmo tendo a pressão do movimento. Então, diante de todas essas inquietações, eu estive lá 4 anos assessorando parlamentar mulher e, por 1 ano, assessorando a bancada feminina. E eu queria saber quem são essas mulheres, para quem que elas legislam, o que elas legislam para mulheres, e se o que elas estão legislando, o que elas estão pautando no parlamento, são políticas que reproduzem, os velhos conceitos, o patriarcado, ou são políticas com enfoque de gênero que vão efetivamente poder transformar a vida das mulheres. Então, o meu trabalho, alguns dos objetivos que pretendia era o quê? Analisar a contribuição da produção legislativa das deputadas para as pautas feministas e de gênero, para a implementação de políticas públicas de emancipação feminina, mapear essa produção legislativa. Quando eu falo em produção legislativa, eu estou dizendo que tudo que pode transformar-se em lei, norma e ter aplicação a todo aquele território, o Estado de Santa Catarina. Refletir sobre essa atuação das mulheres que exerceram a titularidade do mandato dentro do espaço androcêntrico e masculinizado da política. E relacionar estas contribuições desses mandatos de parlamentares mulheres com as pautas feministas e de gênero, identificando para quais elas legislam, conforme eu já falei. Aí nós trabalhamos, então, com algumas categorias teóricas, Vou passar um pouco rapidamente aqui. Mais baixo. Vou falar mais despacito. Ustedes estão compreendendo ou muito difícil? Mal menos. Tá. É um começo. Gênero é nossa categoria central de análise utilizada nesta pesquisa. O conceito de gênero é estruturado a partir da ênfase nas relações sociais, políticas, econômicas e culturais entre os sexos, uma vez que sinaliza as condições de desigualdades presentes entre homens e mulheres, sobretudo, relações hierárquicas de poder. O gênero é um elemento constitutivo das relações sociais, baseado nas diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é uma forma primeira de significar as relações de poder. Outro conceito de Bandeira e Oliveira, que trabalho na minha investigação, é que a conceituação de gênero deve ser vista enquanto possibilidade de entender
processos de construção e reconstrução das práticas, das relações sociais que homens e mulheres desenvolvem e vivenciam socialmente. Aí trabalhamos alguns conceitos de políticas públicas. O campo, muito questionado este conceito, mas estava lá na nossa base do curso de mestrado, né, de maestria, que eu aprendi no primeiro período. Depois, quando você estuda Renner ou outros teóricos, você vê que aqueles conceitos estão tanto quanto ultrapassados ou diria assim, mais conservadores, né? Mas esta autora, nós trabalhamos no nosso mestrado muito fortemente lá no início, inclusive numa matéria que trabalhava só conceitos de políticas públicas. Então, mantive aqui o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, colocar o governo em ação e ou analisar esta ação. E, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso destas ações. Outro conceito é da rua, que compreende o conjunto de decisões e ações relativas à alocação imperativa de valores envolvendo bens públicos. Enfatiza a dimensão pública de uma política e é dada pelo seu caráter jurídico imperativo. A partir dos conceitos de gênero e políticas públicas, o meu trabalho, então, vai trabalhar a junção dos conceitos, as políticas públicas com o recorte de gênero. E uma autora que eu trabalho muito no meu trabalho, é uma autora brasileira, é a Farah, que ela tem vários artigos e um trabalho específico sobre gênero e políticas públicas. São políticas públicas que reconhecem a diferença de gênero e, com base neste reconhecimento, implementam ações diferenciadas para as mulheres. Outro conceito de políticas públicas com recorte ou enfoque de gênero é da Silveira. Para que as desigualdades de gênero sejam combativas no contexto do conjunto das desigualdades sociais, pressupõe práticas de cidadania ativa para que a justiça de gênero se concretize, sobretudo pela responsabilidade do Estado de redistribuir riqueza, poder, entre regiões, classes, raças e etnias, entre mulheres e homens, etc. Bom, esta questão da metodologia, eu não vou adentrar, porque são questões da universidade, mas eu trabalhei a junção, a integração entre investigação quantitativa e qualitativa. Então, como se deu, como foi o curso, o caminho desta lá investigação? Compreendeu, né, Fernanda? El primeiro momento, primeiramente, no primeiro momento, foi feito um levantamento, na busca histórica, sobre a participação das mulheres no parlamento catarinense. Em 183 anos, então, como falei, apenas 9 mulheres foram eleitas, sendo que a primeira deputada eleita em Santa Catarina foi em 1934, Antonieta de Barros, primeira mulher negra eleita deputada no Brasil. Depois tivemos a segunda,
solamente em 1987, praticamente 60 e tantos anos depois. Depois, foi necessário fazer a delimitação do meu objeto, o tempo de pesquisa, que foi o período da investigação de 2011 a 2015, a 17ª legislatura, anterior à atual, período do governo Dilma, primeiro mandato, período de efervescência do movimento de mulheres em Brasil, período de la consolidação de las conferências de las mulheres, período de criação do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, período de Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, período que tivemos a melhor democracia de gênero em governo federal do Brasil. Importante frisar, o período do governo Lula, depois, primeiro governo Dilma, foi o período de melhor democracia de gênero no Brasil. Muitas ministras do Estado, muitas mulheres em cargos de primeiro, segundo, terceiro escalão, e a consolidação, que não temos mais, da Secretaria Nacional de Política para Mulheres com status de ministério, com recurso, com trabalho transversalizado com as demais políticas. Este período foi a primeira vez que o Parlamento catarinense elegeu 10% das mulheres para o Parlamento. Tiene 40 deputados estaduais e naquele período foram eleitas 4 mulheres. Naquele período foi pela primeira vez institucionalizada a bancada feminina no regimento interno da Assembleia. E foi o período que eu trabalhei com assessoria, portanto, eu tinha acesso, tinha a experiência de processo legislativo e também tinha conhecimento do sistema, de como acessar as informações, pero identifiquei que não tinha estudo sobre a atuação das parlamentares em Assembleia Legislativa. Então, tinha todo campo de pesquisa, de investigação, e foi onde que fizemos, então, a investigação. Vocês podem ver que tem 5 parlamentares. Uma delas licenciou-se para assumir o cargo de secretária de Estado da Segurança e Justiça. Portanto, ficou período curto em parlamento, pero teve produção legislativa. Então, trabalho a produção das 5 deputadas. Hablando um ratito sobre cada uma delas. A primeira deputada, Ada Lili Faraco de Luca. Esta é uma mulher que já está, agora foi eleita para a 4ª legislatura. No domingo passado, temos eleições gerais em Brasil. Pero entrou para a política através da influência de família. Isso também é uma característica, porque não basta ser mulher e estar nos espaços de poder. Não basta ser mulher, é preciso dizer a que veio, né? Tem uma frase lá no Brasil que a gente fala muito. Então, ela participou da luta pela anistia e campanhas das diretas já, na época da ditadura. Tem uma experiência de assessoria na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, em Brasília. Já exerceu cargos, né, porque a família toda envolvida na política, exerceu cargos de Estado.
Sempre militou no partido, isto é uma característica, as deputadas não mudam de partido, o Brasil tem mais de 50 partidos políticos, elas têm fidelidade partidária, elas conseguiram se organizar dentro do partido e encontrar viabilidade de suas candidaturas. Esta deputada não se autodeclara feminista, e ela foi reeleita na última eleição. Agora, domingo, vai para o 4º mandato. Outra deputada do Partido dos Trabalhadores, partido da Dilma e do Lula, é enfermeira obstetrícia, 4 mandatos, eleita como deputada estadual, e começou a sua militância em movimento estudantil em la universidade. Também tem o esposo, companheiro, marido, foi prefeito de Blumenau, foi deputado federal, então tem uma relação, a família toda participa da política. Se autodeclara feminista, a primeira mulher a fazer parte da mesa diretora da Assembleia Legislativa, porque, além de não ter mulher em los parlamentos, as mulheres não ascendem a espaço de decisão dentro do parlamento. Segundo, terceira deputada, Ângela Albino, Partido Comunista do Brasil. Primeira vez que o Partido Comunista do Brasil elegeu um deputado em Santa Catarina foi a deputada Ângela Albino. Começou sua atividade política... Começou sua atividade política como no sindicato, servidora pública da Justiça del Trabalho. É militante do movimento de mulheres, se autodeclara feminista, foi vereadora de Florianópolis, foi deputada estadual e deputada federal na atual legislatura, como suplente, chegou a assumir. E já participou de vários processos, tentou candidatura de prefeita de Florianópolis por 3 vezes, quase chegou lá, mas não se elegeu. Dirce Aparecida Heiderscheid, assistente social, também começou na política pela influência da família, esposo, marido, prefeito da cidade próxima a Florianópolis, foi secretária de assistência social. Ela tem uma atuação bastante assistencialista, trabalha com políticas mais assistenciais. Por fim, deputada Luciane Maria Carminati, do Partido dos Trabalhadores, pedagoga da área da educação, já foi vereadora no oeste do estado de Santa Catarina, professora da rede de ensino, concorreu a prefeita e, nesta eleição, surpreendentemente, numa conjuntura que teve uma guinada à direita, no nosso estado, particularmente, maior votação proporcionada ao Bolsonaro foi em Santa Catarina, estado conservador. Esta deputada da esquerda foi a segunda mais votada do estado. Bom, depois de apresentar, de levantar, conhecer essas deputadas, nós fizemos o levantamento de toda a produção legislativa destas 5 deputadas. Em 4 anos, elas apresentaram, nós levantamos a deputada, o tipo de proposição, o conteúdo e o resultado de cada uma votação, de cada tramitação. E analisamos a tramitação, né, o caminho, como se deu esse processo legislativo dentro do parlamento. Depois de identificar o conjunto total de los projetos, nós identificamos solamente aqueles projetos que legislam, que falam com as mulheres catarinenses, categorizando por temática, público-alvo de mulheres.
Então, em 4 anos, as deputadas apresentaram 200 projetos de lei. Pero, destes 200, 24 eram projetos focados em las mulheres. 12% da produção legislativa das mulheres tratam de políticas, de assuntos que dizem respeito à vida das mulheres. Destes 12%, que são 24, nós fizemos um resumo e dividimos por temática. Sobre o que essas mulheres estão atuando dentro do parlamento. Violência contra a mulher. Todas legislaram sobre a violência contra a mulher. A violência da mulher é uma das pautas permanentes e diárias no Brasil. Temos índices absurdos de violências contra a mulher, inclusive Santa Catarina tem um dos maiores índices de estupros, um dos melhores índices de qualidade de vida do país, pero tem um dos piores índices de violência e uma das piores índices de participação das mulheres em espaços de decisão, seja no público, seja no privado. Então, violência contra a mulher, mães, gestantes, parturientes, lactantes, doulas. Deixei em rojo, porque os projetos vou falar depois, porque tem a ver com as políticas do cuidado. Espaços de poder, portadoras de câncer, datas de campanha e entidades que atuam no combate ao câncer. Projeto que habla de la memória, resgate de la memória de las mulheres, e linguagem inclusiva de gênero. A partir deste levantamento, nós buscamos as principais pautas que estão no centro do debate de políticas de gênero no Brasil, categorizado em 10 grandes temas, porque nós queríamos identificar se estes projetos eles estão na pauta dos movimentos de mulheres, na pauta dos movimentos feministas, ou são meros textos legislativos que não levam a lugar nenhum. Então, quais são as pautas hoje que concentram as políticas públicas com enfoque de gênero? É enfrentamento à violência contra a mulher, saúde da mulher, considerando todas as suas etapas da vida, reconhecimento dos direitos de meninas e adolescentes, geração de emprego e renda e combate à pobreza, garantia de acesso à educação, garantia de direitos trabalhistas e combate à discriminação nos diversos níveis da administração pública e do setor privado. Infraestrutura urbana e habitação, a mulher e o direito à cidade. Questão agrária e reconhecimento de direitos relativos às mulheres na zona rural, as camponesas. Incorporação da perspectiva de gênero em toda a política pública através de sua transversalidade. E acesso ao poder político e empoderamento das mulheres. A partir desta orientação, nós investigamos todos os projetos um a um e fizemos uma análise a partir dos referenciais teóricos de políticas públicas de gênero, o qual temos uma tabela configurada, está à disposição, não vou ter como falar sobre todos. Mas o que podemos identificar nesta investigação? Que a produção legislativa das deputadas catarinenses dialogam
com algumas diretrizes da atual Agenda de Políticas Urbanas com recorte de gênero, não com todas. Dos 24 projetos de lei, 10 tratam do enfrentamento à violência contra as mulheres, legislando sobre ações de monitoramento de dados. O Brasil tem muito problema com dados estatísticos, não tem os números reais da realidade da violência. Informações sobre procedimentos investigativos, nem sempre lá uma denúncia, uma ocorrência é registrada como se fosse violência contra a mulher. Tratam como crime comum, porque o procedimento é diferente se for crime contra a mulher ou não. Denúncias, medidas protetivas às mulheres em situação de violência, sistema integrado de informações, integrar todos os sistemas, né, de combate, de enfrentamento, da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. Ações punitivas aos agressores mais efetivas, com ressarcimento, devolução ao erário público pelos danos causados, divulgação de campanhas e ampliação dos instrumentos de denúncia, política de qualificação de profissionais que atendem as mulheres em situação de violência, capacitação profissional para as mulheres em situação de violência. O Estado brasileiro não está preparado para atender as mulheres em situação de violência. Quando vai buscar ajuda no Estado, sofre uma segunda violência, a violência do Estado. E essas mulheres, para saírem da condição de violência, precisam de políticas de qualificação profissional, para saírem da condição de dependência do agressor. Outros projetos dialogam com a diretriz da saúde da mulher. Tratam do direito de presença de doulas nas unidades hospitalares. Vocês sabem o que é doula? Tem doula na Colômbia. Depois eu vou falar sobre esse projeto em específico. É bem interessante, é um marco no Brasil, a aprovação deste projeto. O direito das mães a amamentarem em público, o combate à violência obstétrica. O Brasil tem altos índices de violência obstétrica quando as mulheres no parto de seus ninhos. A garantia do direito das gestantes, a conscientização e o direito das parturientes e filhos nascidos com deficiências ou doenças crônicas de acessarem os serviços especializados. 3 matérias trabalham sobre a participação feminina nos espaços de decisão. As deputadas trabalham muito com projetos que incentivem que as mulheres podem participar dos espaços, com cotas, com política de cotas, para as mulheres nos cargos de comissão da administração pública. Quando é acesso ao serviço público é por concurso, as mulheres têm um alto nível de aprovação. Quando os cargos de indicação, de chefia, solamente os homens são indicados. Então, as políticas de cotas que têm um percentual mínimo para as mulheres participarem. 3 projetos abordam a criação do mês do Outubro Rosa. Aqui tratam-se de projetos para trabalhar a questão do câncer de mama, de útero, com muitos índices, altos índices no Brasil também. Trata-se de políticas de atenção à saúde da mulher. 2 matérias tratam do resgate da história das mulheres, através da criação do Dia de Anita Garibaldi e criação da Galeria Lilás. A história das mulheres é invisibilizada.
Quando trabalhei na Assembleia Legislativa, as deputadas passaram 4 anos querendo criar uma galeria com foto das mulheres que estiveram em parlamento, uma coisa que não tinha custo, muito, né? Pouco para a estrutura do poder legislativo. Levaram 4 anos, com muita discussão, muito embate. Hoje temos uma galeria logo na entrada da Assembleia, para que as pessoas vejam a disparidade, a diferença. É galeria de presidentes, todos homens. Tem uma galeria lilás, a cor, né, do feminismo, com a fotografia das mulheres que estiveram naquele parlamento. E projeto que foi eu que fez, lembro? Versa sobre a linguagem inclusiva de gênero no âmbito da administração pública. Uma questão que falei no início, no começo, que os documentos legislativos não aceitavam a linguagem inclusiva. A presidenta da República, presidente da República, a deputada estadual, o deputado estadual para as mulheres. Então, na questão cultural, que a língua portuguesa é machista, né? Gramática, né? Então, como vocês puderam perceber, daquelas 10 grandes pautas que estão na agenda de políticas públicas com enfoque de gênero, as deputadas concentraram sua atuação nas temáticas de violência, saúde da mulher e acesso ao poder. Nenhuma proposta legislativa contemplou políticas públicas para mulheres com recorte de gênero relacionadas às questões específicas geracionais de mulheres meninas, ninhas e adolescentes, nem com a relação de emprego e renda, educação, garantia de direitos trabalhistas, infraestrutura urbana e habitacional e agrária. No entanto, todos os projetos, todas as matérias, elas dialogam com as pautas feministas e de gênero, algumas com maior, outras com menor intensidade. Apesar de que nem todas as deputadas se autodeclaram feministas, elas dialogam com as temáticas e com as bandeiras do movimento de mulheres e do movimento feminista do Brasil. Outra questão bem importante é que não foram as deputadas que pautaram as políticas. Elas foram pautadas. A aprovação desses projetos, a apresentação dos projetos, especialmente os projetos que forem aprovados, que tem a ver com a política de cuidado, que eu vou falar ao final, todos eles foram aprovados. Por quê? Porque naquele período, as mulheres se organizaram em associação de doulas, associação pelo parto humanizado, movimento contra a violência obstétrica, e através da articulação do poder de pressão, junto às deputadas, né? As deputadas são um instrumento para a conquista, né, de melhorias. Então, as deputadas, independente do partido político, de oposição ou de situação, atuaram em conjunto, em bancada, porque as questões feministas das mulheres ultrapassam as questões partidárias. Foi uma questão muito interessante.
A concentração, como falei, da produção nas temáticas para políticas para mulheres, ela reflete essa articulação dos movimentos. Os debates sobre o parto humanizado, a violência obstétrica, ganhou importante visibilidade naquele período. Já falei, estou reforçando. Uma questão muito importante é que a autora do projeto, algumas autoras do projeto não foram reeleitas para o parlamento, pero quando saíram as que ficaram, ou outras que foram eleitas, assumiram o projeto e ele teve continuidade. Então, a articulação, ela continuou, não findou no mandato, no exercício. Por quê? Porque as mulheres estavam articuladas, estavam organizadas e continuaram cobrando das outras deputadas que vieram depois, daquela que é a autora do projeto. Sim. Acho que eu vou... Meu tempo já foi, né? Então, eu vou dar uma corrida aqui. Bom, de todos esses projetos, projetos legislativos, faço, então, com o tema desse evento, um pequeno recorte. Trabalho os 5 projetos que dizem respeito ao período da maternidade, que envolve a questão da maternidade, do parto, do direito de amamentar, com a questão do cuidado. Como eu disse, todos foram aprovados. Um deles, que é um marco, é o projeto 208/2013, que já foi transformado em lei, está vigendo no Estado, a Lei 16.869, que foi regulamentada via decreto pelo governador do Estado de Santa Catarina, que dispõe sobre a garantia da presença de doulas durante todo o período de trabalho de parto, pré-parto, parto e pós-parto. O que é a doula? É uma profissional que depende da gestante, da mulher querer a sua presença, que vai lhe dar toda uma assistência emocional, acompanhamento durante todo o período do parto. Hoje, os hospitais, as casas de saúde, públicas e privadas, têm que aceitar a presença da doula, a critério desde que a mulher queira esta presença. Onde esse direito, ele se ampara no PAINSME, que é a Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que possui como princípios norteadores a humanização e a qualidade da atenção em todas as etapas da vida da mulher. Neste caso, abarcando a saúde materno-infantil. As crenças e os preconceitos a respeito da sexualidade e saúde das mulheres, ainda presentes na sociedade patriarcal, contribuem com a violência obstétrica. Tem muito parto, no Brasil tem um alto índice de partos cesáreos, e não parto normal que nós falamos. Há um dos maiores índices do mundo. Às vezes, a equipe médica induz a mulher a fazer o parto cesáreo, e não o parto natural, o parto... A qualidade da atenção deve estar referida a um conjunto de aspectos que englobam as questões psicológicas,
sociais, biológicas, sexuais, ambientais e culturais. Isso implica em superar o enfoque biologicista e medicalizador hegemônico nos serviços de saúde e a adoção do conceito de saúde integral e de práticas que considerem as experiências das usuárias com a saúde. Assim, o acompanhamento desta doula contribui para inibir, para impedir a violência obstétrica. Este foi o projeto mais interessante que eu acompanhei. Tive a oportunidade de redigi-lo também, que saiu do gabinete da parlamentar que eu trabalhava. Ela demandou, ele foi aprovado depois que ela já não estava mais no parlamento, mas ele demandou um longo e caloroso debate com importante articulação entre as doulas, parlamentares e movimentos feministas. Este projeto, esta lei, interessante que se diga, isso enfrentou o Conselho Regional de Medicina, Associação de Médicos, Associação de Donos, de Proprietários de los Hospitales, que eram contra. Depois de aprovado, o governador regulamentou, teve uma alteração, criando multa pecuniária, em dinheiro para quem não cumprir a lei. E a Associação de Médicos entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade em poder judiciário. Pero o Tribunal de Justiça de Santa Catarina declarou por unanimidade a constitucionalidade da lei. Então, do ponto de vista do cuidado, da conquista, do direito a ter um parto humanizado, com cuidado, com a presença de uma profissional de escolha da mulher, é um grande avanço para as mulheres e na legislação brasileira no que diz respeito a um projeto de lei que criou na política pública. Porque um dos objetivos da minha investigação era identificar-se, através do poder legislativo, que fiscaliza e legisla, se tem condições de formular políticas públicas. E uma da conclusão é que, numa menos intensidade, tem capacidade, o poder legislativo também produz políticas públicas. Então, finalizando, eu vou citar outros 4 projetos, rapidamente, que também foram aprovados e diz respeito à maternidade. É o projeto que institui o direito das mães a amamentarem seus ninhos em espaço público. É um absurdo, né? Precisa de lei para poder amamentar seus filhos. Pero essa lei já foi aplicada várias vezes em shopping center, centros comerciais, lá impedindo, constrangendo a mulher que estava amamentando seu filho, seu ninho. Tiene multa, né? Sí, ustedes tienen la candidata a la vicepresidenta da República, del candidato Haddad, es parlamentar em estado de Rio Grande do Sul, estado vizinho a Santa Catarina, amamentou seu filho durante toda a atuação legislativa e leva sua filha com as atividades políticas, sofreu grande constrangimento, né? Então, precisamos de leis para garantir um direito essencial, a dignidade da pessoa, a vida, né? Enfim. Outro projeto trata, que virou lei também, aprovado, medidas de informação e proteção à gestante e parturiente contra a violência obstétrica. Também dialoga com a questão da humanização do parto, né? Outro projeto fala sobre a conscientização sobre os direitos das gestantes, né?
Então, ele também dialoga com o plano de atenção ao parto e ao nascimento da Organização Mundial da Saúde, foi aprovado, virou lei, e o Dia Estadual de Mobilização pelo Fim da Violência contra a Mulher. Importante, às vezes um projeto que cria uma semana parece um projeto simples, pero em função deste projeto cria-se uma agenda de várias atividades e tem, né, uma grande influência. Bueno, fui lejos, né? A dificuldade de vocês compreender, peço desculpas, mas trouxe aqui uma pesquisa, poderia falar aqui mais 2 horas, aprofundar, mas queria trazer este pequeno recorte, um recorte, tenho certeza, e talvez uma pequena parte da estratégia, porque a estratégia para a gente poder avançar nas políticas, a questão do cuidado, vai muito aquém disso. E aqui eu apresentei, né, uma parte que eu dedico, deixo para contribuição. Espero que tenha contribuído com alguma coisa para o debate, né? Estou à disposição para perguntas. E terminar, já que com uma poesia, quando na maestria, né, as dificuldades com a investigação, né, desânimo, e eu terminei minha apresentação dizendo o seguinte, de uma poetisa brasileira que a mim me gusta muito, Cora Coralina. Desistir. Eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que o cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. O caminho é difícil, é árduo, é cheio de obstáculos, mas a nossa esperança, ela não acaba e nós vamos conseguir avançar. Eu tenho esperança. Grazie. Muchas gracias. Y yo creo que hemos comprendido gran parte del proceso. Estamos mirando entonces como a generar ciertos marcos de conclusión, ¿verdad? En una jornada y media de reflexión, planteándonos, y yo me quedaría con las siguientes conclusiones, ¿no? Primero, cómo hacer desde mi quehacer, desde mi reflexión personal, mi experiencia de cuidado, ¿verdad? Hacer primero la evaluación central y segundo, plantearnos la posibilidad de cómo, a partir de esa reflexión, replantear el marco de cuidado. Cuando la doctora Rosa y Ana hablaban esta mañana, yo reflexionaba en torno a nuevas investigaciones, porque realmente ese es el marco donde nosotras nos movemos, de lo que ha estado pasando y mucho más cuando hemos medido, desde ayer estamos viendo el problema del tiempo, el problema, ¿verdad?, de algunos marcos subjetivos que tenemos. Hay unas nuevas investigaciones y tienen que ver con toda la carga mental que tenemos nosotros en relación al cuidado. Cuando sacamos tiempo, pero estamos todo nuestro tiempo ocupados mentalmente en lo que dejamos hacer, en lo que vamos a hacer, en quién lo está haciendo, cómo lo está haciendo. Se está revisando también que esas cargas mentales también tenemos que replantearnos. ¿Por qué yo tengo que cargar mentalmente, ya no solo todos los ejercicios, sino mentalmente con ello? Por eso yo creo que ha sido una jornada en la que realmente empezamos nosotros a transformarnos nosotras mismas. Segundo, plantearnos en marcos de reflexión que tenemos unos polos de cuidado o unos picos de cuidado, como se están llamando en las investigaciones, en las que tenemos que empezar a revisar cómo vamos a hacer esas cargas de cuidado y estar presente y estar pendiente frente a quienes requieren más cuidados para
permanencia y sostenibilidad de la vida. Tercero, que hay posibilidades, como lo hemos visto. Uno de los caminos es cómo inferir y cómo incidir en políticas públicas desde agendas locales, desde agendas políticas. Y para concluir, entonces, y quiero resaltar mucho el trabajo de Alcenira, ¿verdad?, que la tuvimos como estudiante, pero que desde su accionar político ha estado implicada y ha estado incidiendo. Es decir, mi proyecto, y entonces para las maestrantes, mi proyecto es poder, ¿verdad?, dejarle a la sociedad eso desde lo que yo hago, ¿verdad? Alcenira no se fue a otro escenario más que el que ella tiene, que es la incidencia política, pero ¿cómo lo hacemos? Vimos entonces que en el escenario político también hay unas dificultades, ¿verdad? Vemos entonces que en ese marco central de sus investigaciones o la investigación que ella hace en ese recorrido, plantea que cómo se puede incidir, qué se puede incidir, cómo a pesar de las limitaciones, solo es a partir del esfuerzo que hace la sociedad civil, el esfuerzo que hace, ¿verdad?, los marcos locales, las agendas locales, la asociación, en la forma como las mujeres nos podemos organizar para un tema que sigue siendo de una reflexión absoluta, y es cómo vamos a redistribuir unas cargas de cuidado. Nosotras agradecemos de manera especial, y así lo dije en el reconocimiento, esos son los aportes que desde la red queremos hacer, tanto para incidir en las maestrías como para decir, mire, si hay posibilidad desde investigación, desde mi quehacer, desde lo que yo hago cotidianamente, cómo empiezo yo a construir investigaciones que empiecen a transformar la sostenibilidad de la vida, cómo hacer, ¿verdad?, para empezar a asociarnos frente al tema del cuidado, cómo juntarnos y sobre todo cómo empezar a cuidarnos a nosotras mismas. Mis agradecimientos a esta red que me acompaña siempre y que realmente tengo que reconocer que cada vez que me coloco aquí siempre me dicen, y ella me colocó, y ella me colocó, y ella me puso a hacer, y ella me puso a prepararme unos temas. Entonces, no siempre esto es lo que hacemos cotidianamente, sino que adecuamos unas agendas temáticas para que podamos comprender en un lenguaje sencillo y en un lenguaje de aplicación. Agradezco de manera especial al Centro de Vida que nos acompaña, ¿verdad?, que hace un trabajo de formación y que está aquí en capacitación. Esto es lo que nosotros podemos brindar. Así como dijo Alcenira, su experiencia política también está, ¿verdad? No solo ya se junta. Siempre decimos aquí nosotras tenemos activistas, tenemos investigadoras, tenemos políticas, es decir, esta es una red muy amplia, muy amplia. Tenemos hacedoras de políticas nacionales, de políticas transnacionales. Es una red muy amplia que siempre está a la orden. Sí, están trabajando 3 horas menos. Vimos el dato de Ana Claudia, no sé si lo vieron, que me quedó impactada cuando hacemos diciendo, ¡ala! Ya están trabajando 3 horas menos y no se ha caído Brasil. ¿Ah? Nosotras estamos trabajando 3 horas más en la casa. ¿Qué están haciendo allá? Los hombres están trabajando 1 hora más allá en la casa. ¿Será que ellas están pellizcándose? ¿Sirvió mucho la política hecha por Dilma? Sirve mucho que ellas estén reflexionando desde muchos puntos, sirve mucho que las mujeres estén en bancadas asociándose, pero 3 horas menos de trabajo ya es significativo. Eso a mí me ha parecido en los datos que quiero resaltar, y eso es lo que hacemos nosotras realmente en revisión, en investigación. Es decir, hoy hay un dato preciso que a mí me impresiona, y decir, hola, están logrando trabajar 3 horas menos y que los hombres trabajen 1 hora más. ¿Cómo lo están haciendo? Es la pregunta. ¿Cómo lo hacemos cuando hacemos tesis de maestría, de aplicabilidad? ¿Cómo hacemos para comparar datos?
¿Cómo hacemos para que lo que se puede estar haciendo en Venezuela por agendas locales lo podemos hacer? ¿Cómo construir agendas de autocuidado que generen unas estrategias positivas para nosotras y juntarnos, hacer terapia? ¿Cómo seguir incidiendo no solo en unas bancadas políticas, no solo eligiendo mujeres, porque es importante elegir mujeres, sino también es importante saber qué mujeres elegimos, ¿verdad? Y frente a esas mujeres que elegimos, ¿cómo cooperamos? Porque a veces creemos que las mujeres que están haciendo política lo van a transformar todo, y tampoco es así. Es decir, creo que este tema da mucho, como dijo el CENIRA, da muchas horas para hablar, da muchas horas para repensarnos, y aquí estamos nosotras buscando una alternativa viable de cómo seguir creyendo que es en la organización de las mujeres donde podemos lograr transformaciones, ¿verdad? Así que estamos pensando en una estrategia hacia 2019 de cómo seguir participando, de si las organizaciones nos necesitan, queremos estar ahí, porque es lo que sabemos hacer, queremos realmente seguir aportando a la sociedad desde lo que somos y lo que sabemos. Entonces estamos planificando nuevamente una ruta para Colombia, una ruta, Brasil la tiene clara, ¿verdad? A partir de encontrarnos posiblemente el próximo año en el gran Congreso de Políticas Públicas y ir buscando la oportunidad para que en el caso, o por lo menos, y ahí hablo con los movimientos sociales y con los centros, es decir, estamos pensando también en unos proyectos locales con la doctora Rosa, es decir, cómo nosotros podemos aportar a las organizaciones sociales y a la sociedad civil la construcción de esa ciudadanía que tanto necesitamos. Yo me quedo más que agradecida por estos días de acompañamiento, ¿verdad? Por estos días de poder pensarnos. Si hay alguna duda, alguna pregunta, estamos justo a tiempo de hacerlas e ir cerrando con la invitación central de quienes quieran trabajar, y eso lo hablábamos esta mañana. El tema es poder decir, nosotros queremos trabajar, ¿quiénes quieren trabajar? ¿Quiénes quieren apostar a que nuestra sostenibilidad de la vida cambie? Estamos a puertas abiertas, estamos mirando las estrategias para quienes realmente quieran aportarle a este tipo de reflexión. Yo quiero pedir un último favor y es la foto oficial, ¿verdad? Que siempre nos vamos y siempre hay una lucha para tomar la foto oficial. Entonces, pedirles por favor que nos acompañen a la foto oficial y nos veremos nosotros en una nueva oportunidad siempre y cuando se esté interesados e interesadas en seguir profundizando el tema. De manera particular y a nombre de la red yo considero que sí lo puedo hacer porque sé con la calidad de mujeres que trabajo, estamos a puertas abiertas para cualquier asesoría a las comunidades, a un trabajo de formación con las comunidades, a trabajos con personas que quieran realmente, ¿verdad?, hacer incidencia en temas de políticas públicas. Somos un equipo grande, ya le digo, desde la política, desde la academia, desde una academia conectada con la institucionalidad y la transformación, con los movimientos. Entonces, realmente estamos poniéndonos a la orden porque la sostenibilidad de la vida también, ¿verdad?, es un derecho de todas.